Oi, Lu. Boa noite. Boa Oi, tá me noite. ouvindo? Sim, ouço bem. Ah, então tá bom. Entramos aqui um pouquinho antes, né, para verificar todas as conexões. Isso Mas a mesmo. gente aguarda aí mais uns minutinhos para iniciar de fato aqui o nosso bate-papo sobre os perfis comportamentais e a leitura facial. Aí. O seu áudio acho que tá com um pouquinho de delay, mas eu tô te ouvindo bem. Será que tá um pouquinho atrasado? Não, acho que deu certo. Agora alinhou, né? Por isso que é Olá, bom boa entrar sempre um noite. pouquinho antes. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Laura. Boa noite, Valesca. Sejam muito bem-vindas. Já já a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo, eu e a Thaisa. E aí nós vamos falar sobre os perfis comportamentais e a relação que tem com os traços faciais. Aí, boa noite para quem já entrou. A gente vai aguardar um pouquinho para mais pessoas entrarem, né, Lu? Isso. Vamos iniciar no horário certo. Boa noite, Pri. Eu, como convidada, não consigo ver ninguém que está entrando. Isso é triste. Queria Ah, saber, eu tá. estou curiosa. Entendi. Bom, aqui nessa live a gente vai contar um pouquinho sobre a relação que existe entre. Tudo bem? Boa Ah, agora eu tô noite, bem. Silvia. Sejam muito bem-vindas, meninas. A gente Agora. vai contar um pouquinho aqui nessa live sobre a relação dos traços faciais com os perfis comportamentais. Nós estamos aqui dando um minutinho para dar 7h30, conforme combinado aí, para que mais pessoas entrem e comecem aí, consigam, né, pegar o comecinho da live e não perder nada. Aí. Vamos iniciar então, Thaisa? Vamos sim, Lu, você que manda. Hoje eu sou Tá bom. convidada aqui, você que manda. Uma super convidada, né? Então, vou iniciar então aqui a nossa live. Então, queria agradecer a presença de todas vocês, né? É uma alegria imensa ter vocês aqui nessa live. E antes de a gente iniciar de fato aqui, né? Nós vamos falar dessa relação, né, dos perfis comportamentais com os traços faciais, né? E eu gostaria de iniciar aqui com uma pergunta, né? Como que você se considera na sua personalidade, no seu comportamento? Será que você é uma pessoa mais tímida ou uma pessoa mais extrovertida? Será que você é mais racional ou emocional? E tudo isso tem a ver com os seus traços faciais também. Outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui no ar é: você já se olhou no espelho e sentiu que a imagem que você vê não traduz quem realmente você é? Quando não há um alinhamento aí dessas questões, né, do comportamento e da imagem, pode haver aí o que a gente chama de ruído de imagem e pode causar muita insatisfação aí diante do espelho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e hoje você vai descobrir o que que o seu jeito, né, de ser e as suas escolhas do vestir, por que que elas não são tão aleatórias quanto muitas pessoas encaram, né? Que apenas é um gosto pessoal. E que até o seu rosto, né, traz várias pistas a respeito dessas escolhas, né? Os seus traços faciais. Então eu preparei aqui um roteiro, né? Eu e a Thaisa, nós preparamos um roteiro
para essa live. Eu vou seguindo aqui esse roteiro para não esquecer nenhuma informação importante. Muito boa noite aí a quem chegou depois. Sejam muito bem-vindas. E nós estamos iniciando aqui o nosso bate-papo. Eu vou me apresentar, né? Depois vou pedir para que a Thaisa também se apresente, porque eu sei que tem muitas seguidoras aqui que são novas, que chegaram há pouco tempo no meu perfil. Então, eu sou consultora de imagem, sou analista facial já há 5 anos, né? Tenho várias certificações aí, inclusive certificação internacional em consultoria e coaching de imagem pessoal. E eu já ajudei diversas mulheres em questões profundas, né? Da imagem ligada à autoestima, ligada a alavancar as suas carreiras profissionais, né? Se sentir, né? Ter mais satisfação diante do espelho, se sentir mais satisfeita lá na hora das suas escolhas e o principal, na construção de um estilo autêntico, né? Um estilo que é só seu, que não se copia, né? Porque ali tem toda a essência de cada uma delas. E a Thaisa poderia se apresentar um pouquinho aqui para as meninas? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite também, Lu, por abrir aqui o seu canal para a gente fazer essa live que está muito especial. E eu sou a Thaisa, então, para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em comportamento humano, tenho formação como Master Coach, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, em psicologia positiva, e o que mais vai se aplicar aqui hoje na nossa live como analista comportamental certificada pela empresa Intermetrics, que é uma das mais antigas, mais confiáveis e mais amplamente utilizadas pelas empresas multinacionais ao redor do mundo para análise de perfil e alinhamento profissional. Tá ótimo, né? Então, juntas aqui, né, nós alinhamos aí todo o nosso conhecimento para que a gente possa trazer aqui um conteúdo de muita qualidade aqui nessa noite. Bom, então, iniciando aqui o nosso bate-papo, todas nós desenvolvemos habilidades ao longo da vida. Eu vou iniciar um pouquinho falando sobre essa questão comportamental, né? E depois a gente, no discorrer aí do assunto, vamos tratar aí dos traços faciais também e essa relação. E então, todos nós desenvolvemos as habilidades, né, ao longo da vida. E nossos pais, as experiências vividas, o ambiente em que nós vivemos, tudo isso nos molda. Mas existe um outro lado do nosso comportamento que já nasce com a gente, né? Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, existem irmãos, né, que são criados ali pelos mesmos pais, né, dentro de uma família, mas às vezes eles têm personalidades completamente diferentes. É aí que entra o conceito do perfil comportamental. Algumas das nossas características de personalidades, elas são natas, né? Ou seja, nós já nascemos com algumas delas. Agora, olha que incrível. Esses comportamentos que nascem com a gente também refletem no nosso corpo e principalmente no nosso rosto. É daí que vem a leitura facial e eu vou explicar para vocês. Isso porque o nosso cérebro é quem modela o rosto ao longo do tempo. E especialmente lá, né, na nossa formação, né, lá quando nós ainda estávamos no útero da nossa mãe, as áreas cerebrais, elas se correlacionaram ali com essa questão da face, né? Porque foram desenvolvidas no mesmo folheto embrionário. E essas áreas cerebrais, que são responsáveis por certas atitudes e emoções, elas vão deixando, então, marcas visíveis em nós, na nossa constituição física, né? Corporal. E o estudo, né, dessa relação entre face e tendências de comportamento é chamado de morfopsicologia. Então, morfopsicologia nada mais é que a palavra morfo, né, que significa vem de forma, e psicologia, que é o estudo do comportamento humano. Então, quem iniciou com esses estudos foi um psiquiatra e psicólogo francês, que foi o Louis Corman, né, onde ele trouxe, né, essa correlação entre os traços faciais
desenvolvidos, né, pela pessoa, juntamente com as questões dos perfis comportamentais. E esse estudo, ele tem todo o embasamento científico, se trata de uma ciência clínica, né, com base em anatomia, fisiologia, biologia e genética, ou seja, não é nenhuma questão de adivinhação, não é achismo, né? É uma leitura que considera essa relação mesmo, né, entre a estrutura facial das pessoas e o funcionamento cerebral e como se dá essas emoções. É por isso que esse estudo, né, da morfopsicologia, ele é usado, né, por psicólogos, analistas faciais, profissionais da área do comportamento humano, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Agora eu vou pedir um pouquinho para que a Thaisa traga para nós como que se deu esse estudo dos perfis comportamentais com base no DISC, que é aquilo que ela promove, né, na sua análise de perfil. Então, a teoria dos temperamentos, dos 4 temperamentos, ela já remonta ali à época de Hipócrates, né? Mas as ferramentas DISC aplicadas atualmente e que são feitas, claro, por empresas idôneas, elas se baseiam na obra de um psicólogo chamado William Marston. É um livro que se chama As Emoções das Pessoas Normais, onde ele fez ali um compilado dos estudos dele, extensivos estudos sobre os 4 perfis comportamentais, ele registrou tudo nesse livro, e esse livro deu origem aí às ferramentas DISC, que a gente conhece atualmente, toda essa aplicação da análise de perfil comportamental. Então, ali é onde ele fez um compilado de vários estudos científicos mesmo, de teorias que já vinham remontando aí há muitos séculos, né? Entendi, interessante, né? Então, quando a gente trata, né, dessa relação entre os traços faciais e comportamento, eu vou trazer aqui um ponto importante também, né, que essa questão da leitura dos traços faciais, ela não existe um determinismo biológico, né? Ou seja, a pessoa nasceu com tal traço, significa que ela é daquela forma, né? Mas há ali uma leitura para uma tendência de comportamento em que a pessoa vai dizer se faz sentido ou não, né? Então, revela essas tendências de comportamento que são fortes, né? Que podem ou não estar em uso naquele momento de vida da pessoa. E vai depender também, né, do quanto essa pessoa, ela se conhece, né? E do quanto ela consegue também externalizar essas características, né? Eu estou trazendo esse embasamento porque eu vou começar aqui a falar sobre alguns traços faciais e a quais os perfis que eles se relacionam, mas para vocês terem uma ideia, né, essa análise, para que seja realmente fidedigna, um traço facial que nós analisamos, ele precisa de pelo menos mais outros 60 atributos para que a gente, de fato, analise o conjunto do todo e consiga direcionar a essa tendência comportamental. Então, o traço isoladamente pode não corresponder ao todo daquela pessoa, né? Precisa de bastante embasamento para poder trazer isso aqui, né? Falar que um traço realmente representa aquele perfil, aquela característica da pessoa. Mas o compilado que eu trouxe aqui, vocês já vão conseguir aí ter uma grande ideia de como que se trata, né, todo esse universo aqui da leitura facial e dos perfis comportamentais. Então, eu e a Thaisa vamos trazer aqui brevemente, eu vou falar de alguns traços faciais, né, e a sua leitura enquanto perfil comportamental, dentro de cada um dos 4 perfis que existem, que são, né, os estáveis, as analíticas, as dominantes e as expansivas, que são usadas aqui na nomenclatura dentro da metodologia do Face Telling, que foi a minha formação de análise facial. E aí a Thaisa vai trazer essa questão comportamental de cada um deles. Então, vamos lá. Eu só posso fazer uma observação antes, que eu achei interessante você ter comentado, né? O perfil pode estar em uso ou não.
E na análise diz que ela revela isso, porque muitas vezes a pessoa tem uma combinação ali de perfis, porque é como você falou, existe uma combinação. Raramente a pessoa tem um único perfil. Existe geralmente um que é predominante sobre os outros. Mas cada um pode ter ali uma combinação única. E às vezes tem algum perfil que a pessoa não está utilizando ou ela está reprimindo por conta de crenças pessoais, de que ela acha que aquelas características não são boas, ou porque ela foi reprimida na sua história de vida, né? Ou porque ela está vivendo uma situação há muito tempo que tem exigido isso dela, às vezes, ou na família, ou no trabalho, e isso gera ali uma sensação de desconforto muito grande, pode gerar ansiedade, pode gerar um sufocamento, né, psicológico, por assim dizer, que a pessoa não está podendo ser quem ela é naturalmente, né? Então, às vezes acontece mesmo, né, da pessoa ter um perfil e não estar utilizando, mas isso, no geral, é muito negativo para o bem-estar emocional da pessoa. Sim, e foi bem interessante você pontuar isso, porque até mesmo na própria imagem pessoal, a pessoa pode estar passando por uma situação semelhante, né? Como ela não conhece, né, as suas forças e as suas fraquezas, né, e essa questão dos perfis comportamentais ao qual ela pertence, pode ser que ela sinta uma necessidade de expor alguma questão sua que não é tão visível ali no primeiro momento, nas primeiras impressões, mas ela sente dificuldade em expor essa qualidade, né? E aí, através dessa leitura, a gente consegue identificar quais são os traços predominantes, mais fortes naquela pessoa e se eles estão corroborando com aquele momento de vida ou não. E caso não esteja, a gente consegue evidenciar, trazer à tona, né, para que ela seja lida da forma como ela deseja no primeiro contato, né? Então, vamos começar aqui falando, né? Então, eu selecionei aqui para a gente começar falando, Thaisa, das estáveis, né? As estáveis, na leitura dos traços faciais, elas costumam ter formas mais arredondadas, traços mais suaves, um rosto que às vezes é um pouco mais largo. E especialmente na área dos olhos, a gente consegue perceber bastante essa leitura facial das estáveis, porque geralmente elas têm os olhos mais cerrados, pálpebras grandes, espessas, pesadas, e podem trazer aquele olhar, né? E podem até ser interpretadas por conta desse olhar com aquela cara mais de cansada, de triste, né? Não sei se alguém aí vai se identificar isso. Muitas vezes essas pessoas elas podem acabar até recebendo feedbacks, né, desse tipo, e elas percebem que aquilo não diz respeito à verdade sobre ela, ao todo sobre ela, e isso é o que a gente chama de ruído de comunicação, né? Ou seja, ela não está conseguindo ali a transmitir na sua imagem aquilo que ela gostaria, está sendo percebida de uma outra forma. Até falando Também da questão. Eu posso entrar já com a questão comportamental ou você quer falar mais alguma coisa, Lu? sim, não Desculpa. pode falar da questão comportamental. Então, até trazendo para a questão comportamental, justamente ele chama perfil estável porque o maior interesse desse perfil é a manutenção da estabilidade, tanto internamente dele como do seu ambiente. Né? Então, é uma pessoa com um comportamento geralmente mais linear, talvez ela não esboce muito o que ela está sentindo, o que ela está pensando, guarda as suas opiniões. Uma pessoa que dificilmente expressa ali seu desagrado em alguma situação específica, embora seja um perfil que tem um foco mais voltado para pessoas do que para a execução de tarefas. Ela é um perfil voltado para pessoas, só que é um foco em pessoas que é passivo. É um bom ouvinte, aquela pessoa que gosta bastante de escutar, mas que não se expressa muito, né? Sim, são pessoas geralmente também mais calmas, mais tranquilas, né? Que preferem rotinas, ambientes seguros, né? E o mesmo vale para suas escolhas na vestimenta. Elas vão seguir essas mesmas características, né? Então,
é aquele jeans e camiseta que ela já sabe que funciona, então todos os lugares ela pega meio que aquela roupa que vira um uniforme, né? Porque ela sabe que aquilo ali dá certo, até pelo medo de se arriscar também, não querer sair da sua zona de conforto, né? Existe uma certa dificuldade nesse sentido. E por conta disso, né, também podem achar, né, que não tem estilo, né, por conta dessa simplicidade, né, de prezar por aquilo que é mais prático, que é mais funcional, né. Geralmente são pessoas que são mais desapegadas do cuidado com a aparência, né, para elas essa questão da imagem não tem assim uma grande importância na vida delas, né? E geralmente as preferências são aquelas que trazem, né, a questão do conforto, né? Os têxteis ali mais macios, né? Como moletom, como a lã, como algodão. Então, tudo que é mais confortável, as fibras naturais também, né? Do universo das estáveis, porque elas têm essa preferência pela sua conexão com a natureza, né? Só que qual o perigo disso, né? Dependendo ali, por exemplo, do ambiente de trabalho, essa pessoa ela pode acabar sendo interpretada, né, como uma pessoa que não está ali cuidando tanto da sua questão da imagem, né, que precisa ali de um pouco de mais força. E se ela não sabe trabalhar essa questão da imagem, ela pode acabar fazendo essas escolhas, né, que são intuitivas, muito para o lado do conforto, por conta, né, da sua estabilidade no comportamento, e acabar tendo aí grandes dificuldades, né, em alavancar na carreira, em ser vista com outras características, ou até as suas próprias características que são positivas, podem acabar se tornando negativas, dependendo aí do ambiente. Porque, como a gente sabe, todo excesso de alguma característica pode se tornar uma fraqueza, né? Então, por Sim. exemplo, pode falar, Thaisa. E não, e é como a gente comenta, né, Lu, entre nós sempre, que nem sempre, quando a pessoa não recebe uma promoção, nem sempre a empresa vai falar claramente para ela esse tipo de coisa. Então, às vezes, a pessoa está há tanto tempo aí buscando uma promoção, aí evoluir na carreira, e não consegue, e nem sempre a empresa vai falar diretamente, né? Porque dependendo do nível de desapego que a pessoa tem com a imagem, ela pode passar até uma imagem desleixada. E nem sempre a empresa vai falar isso para ela dessa forma, né? Então, ela ter consciência disso a nível de imagem é uma coisa muito importante para ela na vida dela, para ela enxergar ali os pontos cegos, né? Que a gente fala que é do perfil, né? Sim, essas pessoas, pela sua constituição física ali, facial e corporal, né, terem ali a questão das linhas mais arredondadas, elas são pessoas muito aproximativas, né, que uma imagem que no primeiro momento não oferece perigo, então dificilmente você vai sentir assim medo de pedir uma informação, mesmo que essa pessoa seja desconhecida, né? De pedir ali um direcionamento, porque realmente elas têm nos seus traços faciais características de proximidade, de acessibilidade. Então elas têm isso com uma certa facilidade. Mas, né, o excesso também disso, né, pode acabar deixando ela com uma característica de fragilidade, né? Então, por exemplo, se uma pessoa com esse perfil primário, né? Se for muito forte as características dos traços faciais dela nesse sentido, e ela precisar trazer mais força, né, para sua imagem, dificilmente ela vai conseguir fazer isso sozinha, porque as suas escolhas que são intuitivas vai sempre caminhar para o lado do que é do conforto, do mais prático e do mais funcional. Aí é preciso fazer um alinhamento, né, uma estratégia de imagem para poder trazer aí um equilíbrio dessas mensagens, né, e que já são aproximativas e acessíveis para que não se tornem aí um ponto de atenção na vida dela. Sim, e até trazendo para a questão comportamental, né, Lu? Você falou dos sabotadores de imagem.
Agora, falando sobre os sabotadores comportamentais, né? Esse perfil tem duas características aí muito fortes. O primeiro é o medo das mudanças, né? Então, essa resistência com mudança, como você falou, sempre fazendo as mesmas escolhas de roupa, muitas vezes, né? E isso pode se refletir na vida. Às vezes, uma mudança necessária, a pessoa fica muito travada, porque ela não consegue gerenciar esse receio que ela tem de mudar e perder a estabilidade de alguma forma na vida dela, né? E um segundo sabotador é justamente o medo que a pessoa tem de conflitos. Então, entrar em conflito para ela é uma forma dela perder a estabilidade também. Então, ela guarda muito as opiniões, aquela pessoa que engole muito o sapo, e aí depois, de repente, do nada, a pessoa tem uma grande explosão, um rompante emocional, né? Muito pontual, ou a pessoa que não tem esses rompantes, mas que às vezes explode muito dentro de casa, que é onde a pessoa se sente mais segura, né? Então, ali ela talvez se sinta mais à vontade para ter essas mini explosões diárias, né? Pelo que ela está suportando fora de casa. Então, é importante para esse perfil aprender a estruturar as mudanças de uma forma que ele se sinta seguro e também conseguir expressar o que ele pensa, o que ele sente, sem que ele se sinta ali desestabilizado por gerar um possível conflito. E aí você tocou num ponto interessante, né? Porque a dificuldade de mudança, e isso acontece no âmbito da imagem também. São aquelas pessoas que elas passam muitos anos, assim, às vezes com uma aparência muito parecida, com poucas mudanças, né? Porque a mudança para ela pode ser, né, dependendo da mudança, mais sofrido, né? Então, até para uma estratégia de imagem para pessoas que têm esse perfil como primário, é tudo muito bem dosado, né? Não se coloca grandes mudanças dependendo ali da questão, porque pode gerar um estresse para essa pessoa, né, em que ela não vai dar conta, né? Então é preciso até nisso saber trabalhar as mudanças que vão ser propostas, porque mudanças muito radicais dificilmente ela vai aderir, né? Então é preciso que a pessoa que vai trabalhar uma estratégia de imagem, uma pessoa com esse perfil da estável, precisa ter esse tato para poder trazer as mudanças ali com propostas em que não cause todo esse estresse, né? E que ela consiga ali se sentir representada ainda assim. Sim, ela precisa de Agora, tempo para assimilar essa mudança e para se sentir segura com a mudança, né? exato, exato. Agora acho que a gente pode falar um pouquinho das analíticas, né? Bom, eu acho que assim, eu sou do universo das analíticas, né? Meu perfil primário é analítico. Nós duas Então, as somos, analíticas né, Lu? também, né? Então, vamos lá, como boas analíticas. As pessoas analíticas, elas na leitura dos seus traços faciais, elas apresentam bastante linhas finas e retas, né? E essas linhas finas e retas, elas estão ligadas a uma necessidade de estrutura, controle, né? Elas podem ter ali um rosto mais alongado em alguns casos. De perfil, geralmente são pessoas que têm uma testa curva, que a gente chama, né? Então, a área da testa, ela é ligada ao nosso intelecto, né? E nesse caso, né, das analíticas, no caso da testa curva, pode indicar pessoas, né, mais introspectivas, reflexivas, que têm um senso estético mais apurado. Geralmente são pessoas bastante observadoras, detalhistas, cautelosas, né? E isso vai se refletir também nas escolhas da vestimenta, né? Então, por toda essa necessidade de estrutura, de atenção ao detalhe, desse apuro ao estético, elas vão preferir ali as roupas, né? A sua intuição vai caminhar para as roupas que também têm essas características, né? Então, as linhas retas presentes na alfaiataria, né? As pessoas que vão muito em busca da questão da elegância aí tão falada, né, na internet, daquele
estilo mais discreto. Geralmente são pessoas que não gostam de chamar a atenção para si, né? Então vão ali nas escolhas mais neutras, mais discretas, justamente por elas serem mais introspectivas, né? Então essa questão de roupas discretas ajudam, né? Correspondem a essa questão de não chamar tanto a atenção. E em relação ao comportamental, Thaisa? Então, essa característica de não chamar muita atenção, ela tem muito a ver com a analítica, no sentido de que é um perfil mais introspectivo mesmo. É um perfil muito fechado. É um perfil que não é muito aberto a expressar o que sente também. Pode até aparentar um pouco de arrogância, mas na realidade não é isso. É que a pessoa ela não se sente tão à vontade para expressar o que ela sente, o que ela pensa, expressar emoções. Ela está mais interessada em não demonstrar isso. Por quê? Porque esse é um perfil que ele é passivo, só que ele é passivo também ainda com um foco mais em tarefas do que em pessoas. Então, ele está sempre prestando atenção ali no que está acontecendo e na forma correta de agir. Por isso que é um perfil mais sistemático. Então, por exemplo, se a pessoa está num restaurante, mesmo numa situação social, ela vai se preocupar ali. Será onde que é o lugar certo para eu sentar? Será que é a hora de eu entrar na conversa agora? Então, às vezes, perde o time da conversa também, porque ela não quer. O maior interesse do analítico é agir corretamente. Então, tudo ele vai pensar ali, colocar uma regra, às vezes é uma regra que só existe para ele, mas uma regra que ele tem, agora eu não devo falar, dessa forma eu não devo sentar, agora não é hora de eu levantar para ir no banheiro. Então, ele está muito mais focado no que é em agir corretamente do que nas pessoas ou até nas próprias necessidades dele, né? Ele pode ali suprimir até as suas necessidades em prol de agir da forma como ele acha na mente dele ali que é o correto para aquela situação, né? Então, realmente é uma pessoa mais discreta, porque ela não quer externar o que ela está sentindo, porque a preocupação dela é outra, né? É agir corretamente e o perfeccionismo, como a gente sempre fala, né? Para esse perfil, é o maior sabotador, porque a pessoa, ela às vezes até posterga decisões que precisam ser tomadas, mas não é nem pelo medo da mudança, é pelo medo do erro. Então, ela quer fazer as coisas quando tudo está muito ideal. Ela espera o momento em que está tudo ideal, em que está tudo adequado, em que ela vai se sentir 100% segura, e esse momento muitas vezes nunca chega. Então, o analítico, ele precisa trabalhar esse sabotador é importante, porque o perfeccionismo ele realmente causa ali procrastinação, ele causa um atraso na vida da pessoa, enquanto outras pessoas estão começando como pode, com o que tem, com o melhor que elas têm naquele momento, ele ainda está analisando, né, para começar no momento certo, do jeito ideal, e isso atrasa muito e às vezes nunca acontece essa vida, esse momento super ideal que ele está esperando, né? Super bacana, né? Questões que você pontuou. E sobre essa questão do medo de errar, na questão da imagem da pessoa, acontece exatamente a mesma coisa. Medo de fazer escolhas erradas, medo de não estar adequada ao ambiente, né? Precisar de algo que dê a validação, a segurança. Então, geralmente é aquele perfil, né, de mulher que ela vai nas escolhas que ela se sente segura, né? Então, aí, se tiver analíticas aqui no meu perfil, que acredito que tenha várias, podem até estar se identificando aí com essas características, né? Por exemplo, vai lá, está acostumada a comprar determinada roupa em determinada loja, porque já dá certo. Então, ela sempre vai ter ali muitas roupas repetidas, às vezes o mesmo modelo, mas com cores diferentes, né? Porque é aquela questão, né? A dificuldade, né? O medo realmente de errar, né? Então, mantém ali um visual clássico, né? E atemporal por essa questão. Agora, na questão das leituras faciais, né? Como eu mencionei, das linhas retas finas, né?
toda a estrutura física um pouco mais fina, né, delicada, se a pessoa ela vai, né, ali para sua questão intuitiva dessas mesmas escolhas para o seu visual, seja um corte de cabelo, seja acessórios ou roupas, ela pode acabar reforçando essas mensagens e acabar fragilizando a sua imagem. Porque tudo que é, né, um objeto, por exemplo, que é em linhas muito finas, nós temos, né, o nosso cérebro interpreta como algo frágil, né, que pode se quebrar a qualquer momento. Então, por isso que é preciso, né, quando isso não está ali colaborando, contribuindo para os desejos de imagem daquela pessoa, né, se ela precisa ali trazer outras características suas que também são importantes, trazer, né, esse balanço dessas mensagens para que ela não fique ali com a sua imagem fragilizada, né, ou então até mesmo monótona, porque sempre faz as mesmas escolhas, né? Tem dificuldade ali de sair da sua zona de segurança, né? Então, por isso que entra também uma estratégia de imagem aí alinhada com os desejos para que ela consiga transmitir ali o melhor de si, né? Das suas características. E aí, será que tem Sim, gente esse aqui? perfil deve ter muitas, né? E esse perfil, né, é muito importante ter essa orientação para que ela se sinta, porque é um perfil que necessita de se assegurar de estar agindo corretamente. Então, quando você tem um acompanhamento profissional, você tem essa segurança de que você está fazendo a mudança correta, da forma correta, para atingir aquilo que você espera atingir. Você tem um guia, né? Tudo que Isso. precisa de um guia para poder ter a segurança e se sentir impulsionada a fazer as mudanças que muitas vezes ela quer, mas precisa, né, dessa segurança de um guia para poder direcionar em escolhas assertivas que vão ali contribuir com a essência dela também, né? Exatamente. E agora eu acho que a gente pode ir aí para o universo das expansivas. Bom, as expansivas, né, elas em sua constituição ali da leitora facial, elas têm bastante linhas inclinadas, né, olhos expressivos, podem ter aí um sorriso marcante, né, um nariz mais projetado, né, mas o que prevalece são as linhas inclinadas, bastante dinamismo nessa imagem. Nariz projetado, por exemplo, ele simboliza a atitude, né? A maneira como essas pessoas se jogam ali na vida, né? E a boca, né? Quando também é bem expressiva, a boca ela é ligada à questão da comunicação e esse é um ponto forte do perfil comportamental expansivo, né? Então, dentro disso, né? Dentro do visual das expansivas, elas tendem, né, a também ter ali escolhas expressivas, né, mais chamativas. Aí é o oposto daquelas das estáveis que a gente se referiu, né? Não tem medo de chamar a atenção, né? Podem ser ali que ter preferência por um visual que comunique sensualidade, criatividade, modernidade, dramaticidade, ou até alguns elementos lúdicos, né, na sua imagem. Então, coisas coloridas, luminosas, brilhantes, né? É com as expansivas mesmo. O olhar delas são atraídos por essas coisas assim mais alegres, mais vibrantes. E na questão comportamental, Thaisa? Essas escolhas, elas refletem, de fato, a personalidade e o temperamento das expansivas, porque é um perfil que se expressa, assim, às vezes pode se expressar até demais, até na hora errada, mas é um perfil que ele se expressa com muita facilidade, tanto com palavras quanto as emoções. Ele é um perfil que é aberto à expressão daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente. E aqui a gente já está falando de um perfil que ele é um perfil ativo, mas principalmente com foco em pessoas. Então, aquela pessoa que ela não vai ter dificuldade, se ela está ali num ponto de ônibus, ela puxa papo com uma pessoa que ela nunca viu na vida, no elevador,
no shopping, em qualquer lugar, ela não tem restrições ali de estabelecer uma conexão com pessoas que ela nunca viu. Aliás, ela é ativa geralmente nisso. A pessoa que tem a predominância do perfil expansivo, ela faz isso de uma forma ativa, né? Mas ele precisa tomar cuidado justamente com a impulsividade, porque como ele é aberto a se expressar, às vezes ele faz isso de uma forma impulsiva, principalmente na fala. Então, ali, tomar cuidado, né? Começar a se policiar, principalmente em situações específicas, para não acabar ali colocando os pés pelas mãos, né? Falar alguma coisa que depois se arrepende, porque é um perfil mais ativo e mais impulsivo também, né? Assim como influenciável. Assim como ele é uma pessoa que está interessada ali em influenciar outras pessoas, ele pode ser facilmente influenciável e mudar de opinião muito rapidamente, se ele não tiver ali uma opinião bem estruturada, bem madura, bem clara na mente dele, e já ter muito claro todos os motivos do porquê que ele fez determinada escolha, senão ele fica ali realmente numa gangorra de escolher uma coisa, depois alguém fala outra coisa, ele já muda de ideia, se deixa levar ali pela opinião dos outros. E isso também se reflete na imagem, né? Então, geralmente são pessoas que têm mais aí probabilidade de seguir as tendências, né? Porque as tendências, elas estão mudando constantemente, né? Então, faz parte desse universo aí, só que elas podem acabar com um guarda-roupa que nada se conversa, né? Muitas escolhas aleatórias, porque tudo que brilha aos olhos, elas adquirem, mas na hora, às vezes, de usar, de combinar, né? Embora elas tenham, sim, né? Uma questão de criatividade um pouco mais aflorado aí, né? Podem ainda assim sentir uma certa dificuldade. E também na questão da adequação, né? Como não tem essa questão do receio de aparecer, de usar coisas mais chamativas, podem sentir aí uma certa necessidade de ir para alguns ambientes, né, se sentirem um pouco deslocadas, precisarem aí de uma certa adequação, claro, né, principalmente nos ambientes mais corporativos, né, que tem ali um visual um pouco mais neutro, né, mais formal, então pode existir essa dificuldade. Mas são pessoas que são completamente abertas às mudanças, né? Gostam muito de mudanças de corte, cor de cabelo, o visual todo em si, né? Dessa constante modificação. Mas um ponto de atenção também, né? Como existe essa questão das linhas inclinadas, né? Ali na face, né? Se elas forem ali algo predominante, né? Nessa leitura facial, essas pessoas, elas devem tomar um certo cuidado nas suas escolhas, né? Porque o excesso dessas linhas inclinadas podem trazer a impressão de instabilidade, né? E a instabilidade não gera confiança, não gera segurança, né? Então, pode ser aquela pessoa que você olhe e não sinta tanta segurança assim, por conta desse excesso. Então, se a pessoa já tem ali, né, bastante presente as linhas inclinadas nessa leitura facial e ela ainda acrescenta um corte, uma estrutura em linhas inclinadas, acessórios em linhas inclinadas, vai acrescentando isso na sua imagem, aquilo que é uma força pode se tornar uma fraqueza por esses pontos de atenção que podem aí vir a ser lidos, né, inconscientemente pelas pessoas e passar essa impressão lá no primeiro momento. E então, por isso que para esse perfil também é tão importante a orientação profissional, né, Lu? Porque a pessoa, como ela é influenciável, como você falou, ela ama a tendência, só que aí depois ela fica ali cheia de coisas que ela comprou impulsivamente, não usa mais, ou às vezes comprou e nunca usou, né? Ou às vezes coisas que para o profissional não serve, né? Porque no profissional nem sempre vai caber tanta expressividade do nosso pessoal ali, né? Às vezes você tem que se adequar realmente a um padrão, e também uma pessoa que, se ela não tiver uma orientação, ela pode se tornar assim ali uma folha levada pelo vento, né? Até em questões profissionais, em escolhas pessoais na vida dela, né? É importante um trabalho de um orientador
para que ela tenha muito bem estruturado as próprias escolhas, não com base no que ela é influenciada fora, mas com base naquilo que ela realmente vai focar para a vida dela, para o que ela quer, para o que faz sentido para ela e para o que ela quer alcançar para a vida e para a imagem dela, né? Sim, sim, super importante isso, né? Para que haja ali um alinhamento, né? Daquilo que ela precisa com aquilo, né? Com as suas características de personalidade, com a sua imagem, para que tudo possa fluir, né? Da forma mais positiva possível. E agora, por último, vamos falar um pouquinho a respeito do perfil comportamental das dominantes. Bom, na leitura dos traços faciais desse perfil comportamental, nós observamos ali bastante linhas retas também, né? E uma estrutura mais forte nessas pessoas, né? As linhas retas presentes na face, né? Por exemplo, a testa, né? Vista de perfil, uma linha reta, ela indica ali, é um indicativo de uma pessoa mais focada, determinada, perseverante, né? E o mesmo ali para o corporal dessa pessoa. Então, vai mostrar ali um corporal com mais vigor, né? Mais forte, com mais presença. Então, até ali na sua expressão corporal, né? Vai indicar, né? O quão imponente essa pessoa é, né? O seu andar, né? Tem um pisar mais forte, né? Onde é aplicado ali o peso do corpo. A questão de cruzar braços e pernas ao sentar, como se fosse uma armadura ali, né? Então, gestos mais firmes, incisivos, também é característica do perfil comportamental das dominantes. E na sua imagem, elas também, né, intuitivamente vão procurar ali, né, roupas mais marcantes também, de presença, peças estruturadas. O couro uma pele aí, né, que é muito do universo das dominantes, né? Então vão preferir ali também roupas mais sofisticadas, né, que fogem ali do que é mais tradicional, né? As roupas em linhas retas, e daí vem também a alfaiataria mais em têxteis mais estruturados, né, que trazem ali aquela força mesmo para a sua imagem. Isso também se repete, né, num corte de cabelo mais reto, em acessórios, né, também com essas linhas retas. E no comportamental, Thaisa? Então, a gente está falando de um perfil aqui que tem um foco muito maior em tarefas também do que em pessoas, né? Um perfil que também é conhecido por executor, pessoa da execução mesmo, né? E um foco, ao mesmo tempo, muito grande no resultado que ela quer obter, né? Muito mais no que está acontecendo com as pessoas ali à volta dela, né? Então, isso representa muito essa força que você falou dos traços faciais, e das escolhas de roupa, né? E é isso que a pessoa precisa tomar cuidado, porque embora ela seja uma pessoa adepta de mudanças, de inovação, abre caminhos, descobre aí maneiras novas de resolver e solucionar problemas, por outro lado, o foco dela no resultado que ela quer obter é tão grande que ela acaba deixando ali passar batido o que está acontecendo com as pessoas ao redor dela, né? Então, ali, como que as pessoas estão se sentindo, quais as necessidades, quais as dificuldades, até no âmbito profissional, as dificuldades que a equipe está tendo com aquela mudança, como que ela pode ajudar as pessoas, ou às vezes se é numa questão familiar, qual que é a opinião das pessoas sobre aquilo que ela quer, aquele resultado que ela quer chegar, como que elas estão se sentindo com aquilo, como que elas estão sendo impactadas. Isso tudo pode passar muito despercebido para esse perfil, que é um grande gerador de resultados, mas que, por outro lado, pode acabar sendo sabotado ali por o foco excessivo nesses resultados, né? E as pessoas acabarem se sentindo ali atropeladas por ele. E também, como é um perfil que ele não tem problema com conflitos, ele pode ser uma pessoa ali geradora de conflitos, um viciado em conflitos até, aquela pessoa que tudo
parece que ela precisa questionar e brigar, e muitas vezes é uma pessoa mais colérica, um temperamento mais colérico, né? Que não precisa ser assim, mas que a pessoa pode controlar, usar de uma forma ali que não impacte negativamente o social dela, né? Mas se ela não tiver consciência e não gerenciar esse perfil, o que acaba acontecendo é isso, né? Um distanciamento ali das pessoas, porque elas vão se sentir ali o tempo inteiro ou atropeladas ou confrontadas e intimidadas, né, por toda essa força aí que o dominante deixa transparecer, né? Exatamente, né? E aí, juntando essa força que ela já tem no comportamento com a força na imagem, né? Se ela incrementa, né, tudo isso com as suas escolhas, né, com o seu corte, cor de cabelo, que traga também força, acessórios e um visual todo de força, pode ser lida, né, num primeiro momento como uma pessoa fria, distante, né? Então, assim, pode ser que isso, né, em diversos ambientes não seja mais benéfico para a pessoa. Então, nem sempre, né, aquele visual que traz toda essa força vai corroborar aí para uma questão positiva, né, daquilo que ela vai transmitir sobre ela em alguns ambientes, né? Pode ser que sim, que seja necessário até, né, quando ela identifica essas questões, né, em alguns ambientes ela trazer essa força. Existem ambientes que sim é necessário até um certo distanciamento, mas em outros pode ser que não. E aí é preciso trazer um equilíbrio dessas mensagens. Se isso é muito presente nela, é possível equilibrar essas mensagens através, né, de elementos visuais que tragam aí também suavidade, né, que é o oposto da força. Então, que traga aí um corte de cabelo, né, uma cor que traga suavidade, o uso de acessórios, a forma de se maquiar, né, para poder suavizar essa imagem e não, digamos assim, distanciar as pessoas logo no primeiro contato, né? Então é Sim, preciso todo esse equilíbrio. com certeza, e ao mesmo tempo gerenciar toda a questão comportamental, né, Lu? Porque a gente, como a gente já falou, as pessoas, a maioria delas tem uma combinação de perfis. Então, vamos imaginar que esse dominante ele também seja um analítico, que também traz mensagens de frieza, de distanciamento emocional, que não expressa tão facilmente o que sente, não tem tanta conexão com pessoas, porque são dois perfis muito focados em tarefa. Um para estruturar, né, ali a tarefa e o outro para executar. Então, às vezes, a pessoa tem a combinação desses dois perfis, que está totalmente focado no que ele precisa fazer, na tarefa e no resultado, né, em estruturar a tarefa e alcançar o resultado, e está totalmente desconectado das pessoas. Né? Então, vira um trator ali, né, até no ambiente de trabalho, né, uma pessoa que é um trator que passa por cima de tudo e de todos, né, muitas vezes sem se aperceber disso, né, um ponto cego. Então, e por outro lado, os perfis, né, que são mais focados em pessoas, podem acabar perdendo o foco das tarefas com muita facilidade. Então, às vezes a pessoa acha que ela está produzindo super bem ali, que ela está num ritmo ótimo, mas às vezes é um influente com estável, que o interesse deles é totalmente voltado para pessoas e que ele está se dispersando o tempo todo do que ele precisa fazer. Né? E isso pode ser gerenciado, a pessoa começa a perceber isso para equilibrar, não para deixar de ser o que ela é, mas para equilibrar ali, para começar a estar atento para que isso não tenha ali um impacto sobre o que ele precisa fazer, os resultados que ele precisa alcançar, ou um impacto social ali das pessoas o tempo inteiro estarem evitando essa pessoa e ela não entende bem o porquê. Exato, esse gerenciamento, né? É importante nesse âmbito comportamental, né? Fundamental. E o gerenciamento da imagem também, porque como você pontuou, né? A pessoa vai ter ali um perfil predominante, né? Um primário, mas ela vai ter, né? Um secundário, pode ter um terciário. Em alguns casos, tem pessoas que têm os quatro perfis aí em proporções diferentes, né? E aí, quando isso acontece, né? Quando a pessoa tem ali o seu perfil primário e que ele é muito evidente,
no seu comportamental e nas primeiras impressões que ela está deixando, e isso não é algo positivo para aquele momento de vida da pessoa, aí é onde, né, se vale a descoberta dos outros perfis, dos outros traços faciais que representam os outros perfis, para aí se fazer valer de alguns desses outros, né? Trazer à tona, não deixar que esse aí seja o protagonista da história dessa pessoa, né? Para que ela seja conhecida também, logo no primeiro momento, pelas suas outras características. Então, como você mencionou, né? Uma pessoa que tem a dominante analítica, né? Então, ela pode trazer ali, evidenciar as questões da analítica, né? Dos seus traços relacionados à analítica, para poder trazer esse equilíbrio na sua imagem e ajudar assim a ela a atingir os seus desejos nos diversos ambientes aí, né? Sim, até porque se a pessoa tem já esses traços faciais ou faz escolhas intuitivas de roupas que refletem essa personalidade, ela mas ela não está exercendo esse perfil, muitas vezes gera aqueles ruídos de comunicação, né? Então as pessoas olham para ela, é aquela pessoa que todo mundo já passou por isso, né? De você olhar para a pessoa assim de longe, esperar uma coisa, quando você vai conversar com a pessoa, é totalmente o oposto do que você estava esperando que ela fosse, né? Então ela começa a ter consciência de demonstrar pela imagem dela ali quem ela realmente é e pelo comportamento gerenciar aquilo que as pessoas estão esperando. E se ela não está utilizando algum perfil, é o que ela passa a utilizar, porque os perfis eles têm ali os seus pontos de sabotadores, né? Enfim, pontos de melhoria, mas eles têm muitas forças também. Né? Então, cada perfil vai ser mais adequado e mais ideal para uma função diferente. Por isso que existem vários, né? Imagina se todo mundo tivesse um perfil só, todo mundo só tivesse focado ali em estruturar uma tarefa e não quisesse executar, não quisesse a mudança, não, enfim, cada um tem o seu papel, né? E é só gerenciar ali, aprender a gerenciar os pontos cegos desse perfil, os sabotadores que a pessoa pode estar ali, pode estar exercendo ali sem estar se dando conta disso, mas sente ali que alguma coisa acontece ao redor dela e ela não entende bem o que é, né? Sim, se as pessoas tivessem apenas um, seria impossível de nós convivermos em sociedade, né? Porque imagine um absoluto dominante com uma absoluta expansiva ou absoluta estável, né? Então iria ali haver muitos conflitos e não haveria essa possibilidade de convivência social, né? E aí, será que vocês estão se identificando aí com os perfis comportamentais? Nós já falamos aqui dos 4 perfis, né? Que são as estáveis, as analíticas, as expansivas e as dominantes. E como nós mencionamos, né? A pessoa ela tem, né? O primário, que é o mais forte dela, né? Mas ela tem também os outros em menores proporções, né? E aí a busca desse conhecimento, desse diagnóstico, né, na leitura facial e também na questão comportamental, leva todo esse autoconhecimento para poder fazer escolhas assertivas, né? E também se direcionar aí na sua questão comportamental, né? Então, é totalmente normal que vocês talvez se vejam aí em mais de um perfil, né? Conforme a gente foi falando aqui, vocês encarem que tem um pouquinho de um, tem um pouquinho de outro, né? Agora, de fato, aí para ter certeza, é preciso fazer as análises, né? E o nosso rosto é isso, né? É uma combinação única de traços, né? Que são ligadas aí ao comportamento, né? E é bem interessante fazer essas análises para essa descoberta. Agora vocês podem aí estar se perguntando, né? Por que, né, você deveria saber aí sobre o que os seus traços faciais comunicam, né? Então, como eu já pontuei aqui, esse conhecimento te ajuda a entender, a tomar melhores decisões, a se vestir de um jeito que reforce a sua identidade em vez de esconder ela, né? E o autoconhecimento muda tudo, né?
da imagem pessoal ao comportamento, né, no trabalho, nas relações, o autoconhecimento, ele é o foco, né, de questões aí que vão nos ajudar a alavancar, né, a destravar muitas questões nesse sentido. E aí, né, para algumas de vocês, pode ser que vocês estejam se perguntando, né, por que que eu nunca ouvi isso antes? Essa relação, né, na consultoria de imagem. Porque é verdade que, assim, por muito tempo, a consultoria de imagem, ela foi tratada como algo raso, né? Uma cartela de cores, montar um look, mas dentro aqui dos meus estudos, né, eu senti necessidade de me aprofundar mais nessa relação da imagem com o comportamento, porque tudo parte do nosso comportamento. E eu fui percebendo também, né, ao longo dos anos aí, a frustração da mulher, né, que olha no espelho e às vezes ela faz algumas modificações, mas ela ainda assim se sente desconectada dela mesma. Então, a minha proposta aqui para a consultoria, ela é diferente, né? Ela não quer te encaixar num padrão. Ela quer que você realmente descubra, né, qual é ali os seus traços faciais, né? O que que o seu rosto revela, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de atenção, como trabalhar esse comportamental para te ajudar aí a atingir os seus desejos, né? E usar tudo isso de uma forma intencional. Porque não tem nada melhor do que aquela mulher que ela se entende, que se respeita, que se posiciona com verdade, né? Então, aqui, né, para finalizar aqui a nossa live, né? Depois eu vou pedir aqui ainda para Thaisa comentar um pouquinho sobre essa questão comportamental, né? Se você está aí se sentindo perdida, cansado de não se reconhecer diante do espelho, já tentou várias formas aí, né? E nada funcionou. Talvez seja a hora aí, né? De parar de buscar as tendências, parar de procurar aí questões muito rasas da imagem pessoal, né? E trazer um aprofundamento, um estudo que de fato vai te trazer esse autoconhecimento e vai alinhar a sua imagem aí com um propósito, né? Em relação a essa questão comportamental, Thaisa, você quer falar um pouquinho? Sim, Lu, porque você falou aí que durante... Sim, porque durante tanto tempo, como você comentou, durante tanto tempo foi estudado só uma adequação de imagem, né? Só que no seu caso, é uma adequação de imagem onde a pessoa, que é feita sob medida para o perfil da pessoa. Então, da forma como a pessoa vai assimilar, de uma forma como a pessoa se enxergue também naquela nova imagem, de acordo com o perfil dela, porque não adianta adequar, eu quero adequar minha imagem para o profissional, ok, aí faz uma adequação que não tem nada a ver, é uma pessoa ali analítica, que é uma pessoa totalmente introvertida e as adequações são totalmente expansivas, por exemplo. Não tem nenhum ponto ali que reflita o que a pessoa realmente é, e aí, de repente, as pessoas ao redor começam a fazer uma leitura daquela pessoa que é incongruente, né? A imagem é incongruente com quem a pessoa é, então não basta adequar a nossa imagem ao ambiente, a gente tem que adequar de uma forma que também passe credibilidade, e a credibilidade ela não vem de conflitos, ela vem de uma imagem congruente, né? E da mesma forma também, na questão comportamental, quando eu conheci a ferramenta do DISC pela primeira vez, eu também desacreditei que eu tinha 17 anos de carteira assinada e nunca soube da existência de uma análise de perfil comportamental para alinhamento profissional. Porque não é só sobre a pessoa, porque muito se fala sobre produção, performance, ela é uma ferramenta de performance também, porque quando a pessoa está no lugar certo, para ela performa muito melhor com muito menos esforço, mas não é só sobre isso, é sobre o pessoal, né? Porque capacidade de executar qualquer trabalho, todos os perfis têm.
todo mundo nasce ali com uma capacidade de fazer qualquer coisa. Então, assim, você tem que se adaptar a uma mudança, né? Gerar inovação. Aqui, uma pessoa que é estável tem capacidade de fazer isso. Mas a qual custo? Como que ela vai chegar no final do dia dela? Né? Emocionalmente, mentalmente, sendo que aquilo não é alinhado com o perfil dela. E muitas vezes destruindo a autoestima da pessoa, porque ela sente que ela não está dando conta e ela se cobra de dar conta. Ah, eu deveria ser como fulano, que naquela função, porque olha como ele se dá tão bem. Ele se dá tão bem muitas vezes porque ele está alinhado, ele está numa função alinhada com o perfil. E todos nós aqui, de acordo com o nosso perfil, a gente tem o nosso lugar de melhor desempenho, aquele que você vai se encaixar, se enxergar e vai se sentir ali realizador mesmo naquela tarefa. Não vai sentir ali com a autoestima baixa ou como se fosse menos do que o outro que dá conta. E também não vai chegar lá no final do dia mentalmente esgotado, sem energia mais para nada, no final do mês e do ano, então nem se fale, né? E muitas vezes até descobrir algum perfil que, como você falou, a pessoa não tem utilizado por N motivos, né? Às vezes por conta de ter sido muito punido socialmente por não saber administrar os sabotadores do perfil, aí a pessoa deixa de usar as forças daquele perfil também, né? Suprime completamente o perfil, e isso gera, assim, um desgaste emocional muito grande com o passar dos anos, né? Então, a análise de perfil para alinhamento, não só profissional, mas para alinhamento de tudo que a pessoa escolher, decidir fazer na vida dela, ela é fundamental, ela é base para que a pessoa tenha ali, sim, uma boa qualidade de vida, porque se ela não soubesse isso que é o básico, não adianta ela buscar qualquer outro tipo de melhoria. O básico é ela conhecer o perfil dela e alinhar todas as escolhas a ele. Isso porque a gente está falando do DISC. A análise de perfil comportamental completa, ela conta com outras 2 etapas além do DISC, né? Um relatório de 72 páginas. Então, tem ali motivadores também, né? Eu me descobri em muitas coisas. Eu descobri no DISC um perfil que eu não sabia que eu tinha. Eu descobri dimensões de motivação da vida que eu não sabia que eu tinha e não sabia usar, muito menos, né? Ela mostra ali também se a pessoa tem autoestima, se a pessoa tem verdadeira autoestima, né? Porque tem muita gente que acha que tem, mas não tem. Né? Se a pessoa tem ali consciência dos papéis dela do mundo, ou às vezes ela está se sobrecarregando porque ela pega os papéis de outras pessoas, né? Não tem essa clareza. Então, é uma ferramenta que, por si só, é uma ferramenta de autoconhecimento profundo, não é à toa que ela é tão conhecida pelas principais empresas do mundo, né, que investem aí para fazer esse alinhamento das suas funções, né, dos seus funcionários com o perfil deles, né, e é uma ferramenta ali que é fundamental para quem quer ter qualidade de vida. Isso mesmo, né? E é justamente isso, né? Então, trazer aí a congruência do todo, né? Esse autoconhecimento é em prol disso, tanto daquilo que você está ali dentro dessas análises comportamentais, quanto também do alinhamento da sua imagem, para que, através desse autoconhecimento, né, da forma de se comportar, você consiga externalizar aqui na sua imagem aquilo que você tem de melhor, né? Essa clareza dos perfis comportamentais, né? Quais são, né? Qual é o seu primário, qual é o secundário, e o que você pode extrair de melhor de cada um deles para poder criar uma imagem autêntica, né? Porque daí, como você já apontou, né, Thaisa, daí é onde vem a credibilidade, né? Logo no primeiro momento, porque as pessoas, elas vão te conhecer ali sob a ótica, né, a sua melhor ótica ali das suas características pessoais. Bom, imagine, né, então, tudo isso unido, né, tanto essa consultoria de imagem aprofundada, né, que é o foco da análise dos traços faciais, porque 80% da nossa imagem está concentrada aqui na nossa face, né? Através dela que nós deixamos aí a nossa primeira impressão, a nossa marca pessoal aí, juntamente com todo esse autoconhecimento
dos seus perfis comportamentais, né, dos seus sabotadores e de toda a análise que a Thaís aí mencionou, né? Então são o melhor dos dois mundos aí, né? Então eu e a Thaisa, né, fizemos uma parceria, né, para poder oferecer aí o melhor dos nossos trabalhos, né, das nossas áreas. E se essa live despertou aí curiosidade, né, em querer descobrir quais são os seus perfis comportamentais, né, e como trabalhar essas questões e traduzir tudo isso na sua imagem pessoal, eu e a Thaisa vamos estar aqui abrindo uma condição especial para 5 mulheres que estão decididas aí a virarem a chave aí no seu estilo e na sua vida, né? Então, nós vamos escolher, selecionar 5 mulheres que estiverem interessadas em passar por uma análise facial, em passar por uma análise comportamental, né, com a Thaisa também, e receber todo esse autoconhecimento, né? Receber também suas estratégias de imagem de acordo com seus perfis comportamentais e a leitura facial, né? Tudo isso traduzido em corte de cabelo, cor, óculos, design de sobrancelhas, maquiagens, acessórios, para poder já sair com tudo alinhado aí com o intuito de atingir os seus desejos de imagem de uma forma aí coerente e que represente aí a sua autenticidade, né? Então, nós vamos escolher essas 5 mulheres interessadas, né? E vamos oferecer aí, dentro aqui da minha consultoria de imagem de análise facial, um bônus, né? Que é passar pela análise com a Thaisa dos perfis comportamentais, né? E a Thaisa vai trazer toda essa bagagem aí de conhecimento para que você trabalhe, né, de uma forma completa a sua imagem, né? Porque como eu disse lá no início da live, o trabalho com a imagem, aquilo que a gente expressa com a nossa imagem, começa de dentro, né? Então a gente precisa trabalhar o nosso interno para que tudo que a gente vista, tudo que a gente escolha para nossa imagem seja a representação do nosso melhor, né? Então, esse bônus vai ser um bônus especial, né? As 5 selecionadas vão ganhar essa análise com a Thaisa, passar por esse processo com ela, né? Então, é só vocês mandarem uma mensagem lá no direct para mim, né? Falando do seu interesse, e aí nós vamos selecionar essas mulheres, entender de fato qual é a necessidade, né? Qual o seu momento de vida para que a gente entenda se de fato o nosso trabalho vai te ajudar aí a você chegar lá no seu objetivo, seja pessoal, seja profissional. Ok? Combinado? Isso mesmo, Thaisa? Uma condição super especial, né, Lu, para unir o melhor aí de dois mundos, né? Porque toda mulher gosta de cuidar da sua imagem, né? Não dá para negar. Toda mulher gosta de cuidar da aparência, mas vai passar a não ser mais com medo de errar, nem com medo da mudança, nem de forma impulsiva, né, que coloca os pés pelas mãos, ou de forma influenciada por outras pessoas, né? E tanto na imagem como na vida pessoal. Então, realmente é uma condição muito especial que vocês estão recebendo. E como a gente falou, vai passar por uma seleção para que a gente entenda, né, realmente a sua necessidade, que esteja alinhado o nosso trabalho com aquilo que você realmente quer. E a gente está aí totalmente engajada em oferecer o nosso melhor e causar muitas transformações, né? Isso mesmo. Bom, então estamos finalizando aqui a nossa live. Esperamos vocês, né? Aí lá, mensagem no direct, quem tiver interessado aí em passar por essa análise, descobrir aí as diversas informações que os seus traços faciais revelam e quais os seus perfis comportamentais e passar, né, por todo esse autoconhecimento, tanto dos perfis comportamentais e traços faciais, quanto da análise com a Thaisa.
envia lá no direct uma mensagem, que depois eu entro em contato com vocês. E espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo da live, né? A gente preparou com muito carinho essa live. Preparamos aqui esse roteiro, né? Vão ter novas lives aí mais pra frente, né, Thaisa? E aos pouquinhos Sim. a gente vem trazendo aqui as informações, porque, assim, é um universo de informações, né? Hoje a gente deu, assim, uma pitadinha, né, de cada um desse universo dos perfis comportamentais e da leitura facial, com base no face telling. E espero que vocês tenham gostado. Assim, eu amei a presença de vocês aqui. Também obrigada, Lu, por abrir aqui o seu perfil para a gente fazer essa live, que a gente é um assunto que nós duas amamos muito, né? Que gerou grande transformação aí nas nossas vidas. E o que que você acha para a gente saber se o pessoal quer outras lives sobre perfis comportamentais, deles deixarem lá um eu quero para você no seu perfil. Aí a gente fica sabendo se as pessoas querem ou não mais lives com assuntos como esse. Isso, vamos fazer isso então. Então envia lá, né, o eu quero. Nessa live aqui, que a gente pode deixar salva, né, Thaisa? Envia no Sim, comentário, eu quero, porque daí a gente se programa aí para as próximas lives, né, para falar um pouquinho mais sobre esse universo da imagem pessoal, que o objetivo aqui é sempre ajudar vocês a estarem aprimorando essa questão da imagem com profundidade de conhecimento, né? Para que vocês exatamente. consigam aí atingir os objetivos de vocês, combinado? Agradeço muito aqui a presença de todas vocês. Eu estou vendo aqui os comentários. Muito obrigada por todas, obrigada. Aqui a Lari Oliveira falou que ó, ela fez a análise com a Thaisa e amor. Opa, aqui a Su agradeceu. Estou passando porque a Thaisa não consegue ver os comentários. A Mônica falou que foi muito bom. Muito obrigada por vocês terem aí ficado conosco essa noitinha. E aguardamos lá o comentário para a gente programar as próximas lives. Um beijo, meninas. Vamos nos falando. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Obrigada pela Thaisa, pela presença de participação. todas e bom descanso para todas também. Bom descanso.